Muito boa noite, queridos amigos e companheiros do Centro Espírita Irmã Sheila. Boa noite também aos demais amigos e companheiros, espíritas ou não espíritas, que porventura estão nos ouvindo nesse momento. Ou então, quem sabe, bom dia ou boa tarde para quem vai entrar neste canal em algum outro momento. Sejam todos sempre e muito bem-vindos. O Centro Espírita Irmã Sheila, localizado na Rua Francisco Preto, 213, na Vila Morse, vem realizando estes estudos do Evangelho. E hoje nós estamos aqui para estudar junto com todos e apresentar alguns itens do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Mas antes de darmos início à nossa explanação, seguindo as orientações dos Espíritos, convidamos a todos para a nossa prece inicial. Convido a todos, então, para juntos nos dirigirmos a Deus, pedindo a Ele a sua bênção e proteção para a realização destes estudos. Que Ele nos envie Jesus, juntamente com os seus mensageiros de amor, para entrarem aos nossos lares, trazendo as melhores energias para todos nós. Que nós sejamos abençoados nesta noite, inspirados para trazermos as palavras certas para este momento. Assim seja, graças a Deus. Conforme diz Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, em seu versículo 5, em tudo dai graças a Deus. E nós, neste momento, damos graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para tecermos, assim, algumas reflexões sobre um dos ensinos de Jesus. Nós temos tanto que agradecer. Agradecer a esse período difícil pelo qual a humanidade está passando com esta pandemia, que apesar das limitações, das dificuldades, das despedidas de entes queridos que para nós foram para o lado de lá antes da hora. Mas ela, a pandemia, nos trouxe também várias possibilidades para reflexão e aprendizado. Não fosse a pandemia, as casas espíritas não abririam suas portas para o mundo através dos canais do YouTube e das redes sociais, possibilitando assim acesso ao conhecimento de um maior número de pessoas, não é mesmo? É através das dificuldades trazidas pela pandemia que nós temos oportunidades de fortalecermos a nossa fé, de nos questionarmos, de nos avaliarmos como está a nossa fé diante dos ensinos de Jesus e diante das informações trazidas a nós pelos Espíritos. Nós sabemos que Deus é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. Isto é, Ele tem o poder absoluto de tudo. Tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Possui ciência total daquilo que ocorre na sua criação. Sabe de tudo o que acontece, porque está presente em tudo. Então, por que perder a serenidade diante dos acontecimentos atuais? Se somos espíritas, somos reencarnacionistas. Sabemos que a vida não se extingue com a matéria,
Porque o espírito é imortal. Então, por que temer a morte pela pandemia ou outra doença decorrente dela? Precisamos colocar a nossa fé em ação diante desses momentos. Ou seja, agirmos como quem tem fé e sabe das coisas. Nós temos o dever de preservar nossa vida. Precisamos fazer tudo o que for possível para termos mais tempo de vida aqui na matéria. Porque isso nos dá mais oportunidades de aprendizado, de evolução espiritual. Então vamos usar todos os meios que nós já temos para preservar a nossa saúde. Vamos fazer uso da nossa máscara, porque ela é um dos meios que nos permite a preservação da vida. Vamos higienizar as mãos e tudo o que nela tocarmos, porque assim estaremos nos imunizando contra o vírus. Vamos tomar a vacina, que tende aos poucos eliminar este vírus. Pensemos. Quando Jesus disse aos seus discípulos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis remover montanhas. Ele estava dizendo exatamente isto, que com fé podemos realizar grandes coisas. Mas não basta apenas termos fé, porque já disse Tiago, a fé sem obras é morta. É a confiança nas nossas próprias forças que nos torna capazes de realizar coisas que não conseguimos quando duvidamos de nós mesmos, quando temos medo, quando somos fanáticos, radicais, orgulhosos. São estas as montanhas a que Jesus se referia, que nós podemos remover se tivermos uma fé robusta, de perseverança, de coragem, de quem sabe realmente que Deus quer sempre o melhor por todos nós. Quando nós depositamos confiança no que estamos fazendo ou naquilo que estamos realizando, conseguimos ter mais lucidez, mais tranquilidade. Conseguimos nos planejar, nos programar e antever até os fins e os meios do que se tem em vista realizar. Com calma, com paciência. Esta é a fé raciocinada a qual o Espiritismo nos ensina. Precisamos ter fé, sim, acreditar no nosso potencial, acreditar no amor que Deus tem por nós, sem, contudo, querer impor a nossa vontade sobre a vontade de Deus. E, às vezes, até se revoltar contra Deus, se os seus desígnios forem diferentes da nossa vontade. Precisamos prestar atenção nisso. Mas, por falar em potencial, por falar em poder da fé, existe outro fator bem importante a ser considerado. Aí nós vamos mais uma vez recordar aquele episódio de Jesus diante da cura daquele menino epilético, que, segundo o pai daquele menino, ora ele caía no fogo, ora ele caía na água. E o pai disse mais, disse, levei-o aos seus discípulos e eles não o puderam curar. É o poder da fé na aplicação direta e especial da ação magnética nessa situação, que age sobre o fluido
esta energia que todos nós possuímos. Uns possuem mais, outros possuem menos. Mas esse fluido, esta energia, associada a uma fé ardente, aliada a uma vontade dirigida para o bem, modifica os fluidos do doente e pode realizar curas, que no passado foram consideradas como milagres. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Talvez nós podemos comparar a falta de fé e as pessoas que apenas aparentam serem boas, como aquela figueira que Jesus secou. Jesus fez uso desta parábola, que está também neste capítulo, exatamente para nos mostrar a força do nosso pensamento, aliado à nossa fé e à prática do bem. Essa parábola é uma simbologia, mas ela expressa grandes verdades. Porque quem ainda não ouviu falar aquela expressão assim, olhar de secar pimenteira? Hein? Esta força é muito forte, né? O Divaldo conta que ele tinha uma linda planta, que ele ganhou uma linda planta chamada Edelweiss, que era assim a coisa mais linda do mundo. Ele estava muito satisfeito com aquilo e resolveu exibir a sua preciosidade a uma conhecida sua, que era colecionadora de plantas raras. A convidou para vir até a mansão, para tomar um chá, tomaram o chá e juntos Divaldo a levou para visitar o seu local das plantas, onde estava lá sua linda Edelweiss. A sua amiga apreciou, elogiou e tal, e eles saíram dali. Mas olha só, no dia seguinte, o Divaldo vai lá apreciar novamente a sua linda planta, sua linda Edelweiss, uma planta que vem lá da Áustria, que só dá nos Alpes, que só floresce uma vez por ano, né? E o que ele constatou? Aquela sua rica e rara planta estava murchinha. Divaldo, então, chegou à conclusão: a energia daquela sua amiga é que fez toda essa transformação naquela plantinha. Ele resolveu então conversar com a sua amiga. Notificou-a do seu grande potencial magnético, que ela não sabia até então. Então ela começou a estudar, fez os cursos lá na mansão, fez o curso de passes, e Divaldo a convidou para auxiliar na tarefa de passes e se tornou uma grande colaboradora da Mansão do Caminho, ajudando então com os passes. Aliou todo o seu potencial magnético à sua fé e à prática do bem. O seu olhar carregado de amor agora transformava os fluidos beneficamente. Essas pessoas com esse magnetismo que fazem secar plantas, muitas vezes não têm consciência da sua força magnética. E às vezes, o simples pensamento, sem nenhuma má intenção, sem nenhum comprometimento, o simples fato de pensar: eu gostaria de ter uma planta assim também, é o suficiente para matar a plantinha. Mas, quando sabemos usar essas nossas energias em favor do bem, em aplicarmos essas energias em favor do bem, elas são então neutralizadas, a sua negatividade é neutralizada e elas se tornam inofensivas
tornando-se, ao contrário, muito benéficas. Ajudam muito, né? Então, a simbologia da parábola da figueira seca, ela representa aquelas pessoas que podem ser úteis e não o são, que têm esse magnetismo, mas não o utilizam, né? Essas pessoas, às vezes, elas agem assim, ou porque são egoístas, quando dizem, por exemplo, eu não vou ajudar, estou guardando o que eu tenho para o meu futuro, estou fazendo o meu pé de meia, então não vou ajudar agora. Mais tarde, quem sabe? Ou então porque são medrosas, do tipo, se eu ajudar uma vez, vai ficar no meu pé direto, querendo minha ajuda sempre. Tem medo de ajudar para não se comprometer. O medo é terrível para as pessoas, né? É muito prejudicial. Ou então, são pessoas tão orgulhosas que pensam assim, ele não merece minha ajuda. Ele podia ter feito o que eu fiz. Então, não estou nem aí. Essas pessoas é que são comparadas com árvores frondosas, sem produzir bons frutos, e por isso fadadas à esterilidade. Então, aquelas pessoas que aproveitam o seu potencial para ajudar os outros, elas conseguem transformar esse seu potencial e praticar o bem. Gente, vamos então nos esforçar para utilizar bem os recursos do qual fomos dotados, para não sermos tratados como figueira seca. Vamos multiplicar os nossos talentos. A transição planetária está aí. Quem quer permanecer em um mundo de provas e expiações, cheias de sofrimentos, de dores, de doenças, de misérias? Ou quem sabe até ser recambiado para um mundo primitivo? Quem quer? Vocês lembram? Lá no mundo primitivo, não tem carro, não tem máquina de lavar, não tem telefone, não tem penicilina, não tem vacinas. Essas facilidades que nós já temos por aqui, com as quais nós já estamos até acostumados. O mundo de regeneração é o nosso destino. Vamos nos esforçar, fortalecer a nossa fé, praticar o bem, multiplicar os nossos talentos, porque no mundo de regeneração, o bem superará o mal. E é isto que nós queremos. E estamos já nos encaminhando para o final do nosso encontro, mas queremos ainda falar das responsabilidades do tarefeiro espírita diante da fé. Kardec nos fala nesse capítulo, no item 9, sobre a tarefa do orador espírita e a compara como uma figueira seca quando ele não sabe usar do seu falar para incentivar as pessoas ao bem, aquele expositor espírita que tem palavras polidas, que agradam aos ouvidos, mas que não alimentam a alma, é prolixo. Então, é de grande responsabilidade do expositor espírita, não só do expositor, mas do tarefeiro espírita também, do médium espírita também. Ele também é responsável. Aliás, todos nós tarefeiros da casa espírita somos responsáveis por aqueles que atraímos para a doutrina espírita, como também somos responsáveis por aqueles que afastamos de Jesus e da doutrina dos espíritos. A nossa fala deve consolar, confortar, instruir. Ela precisa ter substância, precisa fortalecer a fé, pois os médiuns são os intérpretes dos espíritos. São as árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos.
O médium é aquele intérprete dos espíritos que oferece o seu organismo para que esse espírito faça uso e possa passar as suas instruções. Devemos, então, ter bastante cuidado, passar sempre pelo crivo da razão, tanto aquele que passa a mensagem, como aquele que a lê. Só faço uma ressalva aqui. Nós só podemos discernir o certo do errado quando temos conhecimento do certo. E é certo tudo aquilo que está em acordo com as leis divinas. Que nossas vidas sejam como árvores frondosas, produzindo bons, doces e saborosos frutos. Eu finalizo essa pequena exposição com uma poesia de Casimiro Cunha, chamada A Estrada do Bem. Que as palavras de Casimiro Cunha possam fortalecer a nossa fé e nos guiar na estrada do bem. Diz ele: no caminho terrestre, espírito reencarnado no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo o bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo o bem. Exerces muitos encargos, sem apoio de ninguém, não te queixes nem reclames, espera fazendo o bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém, sê fiel à obrigação, espera fazendo o bem. Calúnia veio ferir-te, sem que se saiba de quem? Não somes forças das trevas, espera fazendo o bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém? Não permutes mal com mal, espera fazendo o bem. Lamenta pesares, golpes, choras o escárnio de alguém? Tristeza não edifica, espera fazendo o bem. Alguém te falou com mágoa do lodo que o mundo tem? Contempla o céu, fita o sol, espera fazendo o bem. Se queres felicidade na terra e no mais além, não te afastes do serviço, espera fazendo o bem. Deus é Pai, justo e perfeito, dá tudo, nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo bem. Essa mensagem foi recebida por Francisco Cândido Xavier na noite de 28 de novembro de 1967 em Uberaba. Que ela possa fortalecer a nossa fé. Muita paz a todos.